Hebreus capítulo 6, versículo 1. Coloca aqui para nós, por favor. Hebreus 6, 1 está listado aqui para nós as doutrinas básicas ou as doutrinas elementares de Cristo. E quais são as doutrinas básicas e as doutrinas elementares de Cristo? São quantas ao todo? 6? Não, 6. Certo. Qual é a primeira? Segunda. Terceira. Quarta. Quinta. Sexta. São 6 doutrinas básicas. Nós já vimos aqui algo sobre arrependimento de obras mortas? Sim ou não? Já vimos aqui algum fundamento sobre a fé em Deus? Já iniciamos sobre batismos? Sim. Então, nós iniciamos sobre batismos. Então, Hebreus aqui, o versículo 1 e o versículo 2, ele lista as doutrinas básicas do Evangelho de Cristo. E na última ministração, foi dado um início aqui sobre a doutrina dos batismos. Por quê? A palavra batismo na Bíblia, ela é rica de significados. E por conta do significado múltiplo que ela tem, muitos significados, existem várias doutrinas sobre o batismo. Ela tem diversos significados, como banhar, como derramar, como encher, como mergulhar. Ela tem vários e vários significados. E por ser uma palavra rica de significados, existem várias doutrinas sobre batismos na Bíblia. Mas nós estamos estudando aqui apenas os batismos da doutrina de Cristo. Se você observar aqui, cadê o versículo 2? O ensino de batismos está no plural. Por que está no plural? Porque Cristo, Jesus, ele ensinou mais de um batismo. Jesus, ele não pregou e ensinou somente um batismo. A doutrina de Cristo, ela é composta de 3 batismos. É óbvio que na Bíblia você vai achar mais batismos, porque a palavra batismo, ela é rica de significados. Mas na doutrina de Cristo, só existem 3 tipos de batismos. Quem estava aqui no último culto que eu ministrei, eu listei aqui os 3 batismos que fazem parte da doutrina de Cristo. Qual é o primeiro? Batismo em Jesus, ou batismo no corpo, ou batismo em Cristo. Segundo, batismo nas águas. E o terceiro, no Espírito. Então, na doutrina de Cristo existem esses 3 tipos de batismo. Batismo no corpo, ou batismo em Jesus, batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. A última ministração eu falei sobre o batismo em Jesus. Está no YouTube, quem perdeu pode assistir, está lá. O batismo em Jesus, ou o batismo no corpo de Jesus, que é o único batismo que salva. É o único batismo com caráter de salvação. E hoje vamos falar sobre o batismo nas águas. Não tem muita coisa a se falar sobre o batismo nas águas, porque ele é muito simples de ser entendido. O motivo de existir alguns tipos de batismo diferentes é porque as pessoas pegam o significado da palavra fora do contexto. Por exemplo, o batismo em Jesus, ele carrega o sentido de imersão, de ser mergulhado, de ser inserido em Cristo. O batismo nas águas traz e carrega o mesmo sentido e o mesmo significado de ser mergulhado. O batismo com o Espírito Santo não tem esse significado de ser mergulhado, ser inserido. Ele carrega o sentido de ser derramado, de um derramamento, de um enchimento. Então, por conta do batismo no Espírito Santo, traz o sentido de ser derramado. Às vezes as pessoas interpretam como se fosse o batismo nas águas. E no batismo nas águas, você vai ver que algumas igrejas só pegam a mão na água e joga sobre a cabeça, para que a água venha sobre a cabeça da pessoa. Mas o batismo de Cristo, que tem o sentido de derramamento, é o batismo com o Espírito Santo e não o batismo nas águas. Então, biblicamente, de acordo com o contexto bíblico, o verdadeiro batismo que Jesus ensinou não foi um batismo que joga água na cabeça, mas foi um batismo que a pessoa ela é imergida
nas águas. Amém? A pessoa ela é mergulhada na água e depois, quando ela sai, tudo tem um significado espiritual. Então, biblicamente, o batismo nas águas não traz o sentido de aspersão, de jogar a água sobre a cabeça. Você está comigo? Pois bem, então, o batismo nas águas é um ato de obediência e um testemunho público da salvação. Então, eu quero que você entenda esse conceito e esse fundamento de batismo nas águas. É um ato de obediência e um testemunho público da salvação. Então, quando alguém está sendo batizado nas águas, primeiro, ela está dando um testemunho de obediência a Cristo. Ela está sendo obediente ao que Jesus ordenou. E segundo, ela está dando um testemunho de que ela agora é uma pessoa salva em Jesus. É por isso que o batismo nas águas não é para salvar ninguém. O batismo nas águas é um testemunho que essa pessoa, ela foi salva em Jesus. Jesus salvou essa pessoa. Você está compreendendo isso? Aleluia. Então, o batismo nas águas não é o meio pelo qual Deus vai salvar as pessoas. Existe até uma brincadeira que se fala muito, que pessoas que acreditam que na hora do batismo os pecados ficam na água. Tem gente que crê nisso, que pensa nisso. E alguns irmãos falam, não, eu quero ser batizado por último, ou eu quero ser batizado primeiro, porque se eu for batizado por último, e sem querer na hora de beber a água, eu vou beber o pecado de todo mundo. E o batismo nas águas, o pecado da pessoa não fica na água. Nossos pecados não são perdoados quando nós somos batizados nas águas. As águas não têm o poder de tirar o pecado da vida de ninguém. Nossos pecados são perdoados porque quando nós aceitamos Jesus, esse pecado ele vai sobrecair em Jesus. E isso já foi feito lá na cruz do Calvário. Então foi na cruz ali que ficou os nossos pecados. Cristo levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus levou, ele carregou sobre si todos os nossos pecados. Quem aqui já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? No dia que você fez essa confissão, foi nesse dia que seus pecados foram perdoados. Não foi no dia que você foi batizado nas águas. Então, esse é o primeiro fundamento que precisamos ter. O batismo nas águas é um ato de obediência e um testemunho público da salvação. Um testemunho público da salvação e não o meio para alcançar a salvação. Existem doutrinas e igrejas que batizam as pessoas para o perdão dos pecados, mas isso não é bíblico. A água não tem poder de remover pecado de ninguém. Então, por isso que é importante termos a consciência do verdadeiro significado do batismo nas águas. Então, o batismo ele não possui poder salvífico em si. Ou seja, não existe poder de salvação no batismo nas águas. Você está compreendendo isso? Repita comigo. Não existe poder de perdão de pecados no batismo nas águas. Não existe. As águas não podem remover o pecado de ninguém. Então, a salvação ela é recebida exclusivamente. Nós só recebemos a salvação exclusivamente por meio da fé em Cristo Jesus. No sacrifício que Jesus fez. Quando a nossa fé aceita o sacrifício que Jesus fez e nós o confessamos como nosso Senhor e Salvador, é nesse momento que nossos pecados eles são perdoados. Coloca aqui, por favor, Efésios capítulo 2. Entenda, a salvação é recebida exclusivamente pela fé no sacrifício de Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Eu vou ler o versículo 8 e vou ler o versículo 9. Entenda o seguinte. Porque pela graça sois... Pelo que é que nós somos salvos? Pela graça de Deus. O que é a graça? A graça é Deus dando. É Deus presenteando, sem você menos merecer. Ele simplesmente está dando. Então, pela graça sois salvos, mediante
E isso não vem de vós. É um dom de Deus. Entenda. Às vezes pode soar como soberba. É por isso que às vezes as pessoas não gostam de crente. Por quê? Porque o crente diz, eu sou salvo. E a pessoa fica se contorcendo ali é que arrogância, que soberba, um comedor de feijão dizer que é salvo. Entenda. Mas nós somos salvos não é por nossos méritos. Quando o crente diz que é salvo, quem é que tem certeza de salvação? Você compreende que a sua certeza de salvação não é pelos seus méritos. Não é pelo que você fez. É pela graça de Deus. Deus comprou, Ele pagou o preço da salvação e nós aceitamos o preço que Ele pagou em Cristo. Então, o versículo 9, ele é mais esclarecedor. Ele diz, não de obras. Para quê? Nós somos salvos não é pelo que nós fazemos. Não é pelo meu comportamento. Não é porque eu sou o cara. Não, eu sou salvo porque eu criei no que Jesus fez para me dar a salvação. E não em algo que eu fiz para merecer a salvação. Sabe quem é que merece a salvação? Nenhum ser humano. Nós não merecemos a salvação, nós não merecíamos a salvação, mas Deus nos deu esse direito. Então, quando é que nossos pecados são perdoados? Quando é que nós somos salvos? Quando confessamos Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Nesse exato momento, nós somos salvos. Você está compreendendo isso? Pronto, então alguém aceita Jesus hoje. Ele está salvo? E se ele morrer amanhã e não tiver sido batizado nas águas, ele morreu salvo? E um dia, eu estava na televisão assistindo um programa evangélico com vários pastores e teólogos, numa disputa ali, para saber se a pessoa que morreu, porque às vezes eles iam em leitos de hospital ali, visitar pessoas perto da morte, e ali a pessoa confessava Jesus, às vezes não dava tempo de ser batizado, e eles estavam debatendo se a pessoa morreu com salvação ou não. Aí um pastor, uma pastora lá que estava presente, disse que uma vez ela puxou o leito do hospital, do enfermo ali, para debaixo do chuveiro, para poder batizar a pessoa antes dela morrer, para ela não morrer condenada. Aí eu começo a pensar, meu Deus, o que é que tem dentro da cabeça dessas pessoas que não compreendem algo que está muito claro na Bíblia, que a salvação ela é por meio da fé, não é por meio da água. Você está aqui? Olha, Romanos 10, versículo 9. Olha um texto mais claro do que Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás preciso de água. Precisa ir para debaixo de um chuveiro em um hospital para não morrer sem salvação? Não. O versículo é muito claro, olha o 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Quando nós fazemos o apelo aqui, quem quer aceitar Jesus? Quem quer confessar Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Nós não estamos convidando ninguém para ser religioso, não estamos convidando ninguém para entrar em uma religião. Estamos convidando alguém que não tem certeza da salvação, não tem certeza de vida eterna, não tem certeza se morrer hoje para onde é que vai. Nós estamos oferecendo a ela o meio bíblico de salvação, que é o quê? Crer com o coração que Jesus morreu. E confessá-lo como seu Senhor e seu Salvador. Crer que Jesus é o seu Salvador e falar com sua boca. Por isso que nós chamamos na frente, vem aqui. A pessoa vem. Olha, a gente faz uma festa, se alegra. E ela vai e faz a confissão. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e meu suficiente Salvador. E nesse exato momento, se for crendo de coração, porque, queridos, nós não sabemos se a pessoa está crendo de coração ou não. Porque o texto é claro, quem crê de coração e confessar por meio da boca, será salvo. Não é só falar por falar, é falar crendo no coração o quê? Que Jesus é o seu Senhor, que Jesus é o seu Salvador. E essa pessoa, ela vai, nesse exato momento,
ser uma pessoa salva em Jesus, não por méritos, mas por meio do sacrifício de Cristo. Eu adoro fazer essa pergunta. Quem aqui é salvo? Tem certeza de sua salvação? Entenda, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu olhava para mim e dizia, rapaz, se eu morrer hoje, o que é que vai ser de mim? Você para pensar nisso, se eu morrer hoje, o que é que vai acontecer? Eu não tenho problema nenhum com a morte. Eu não tenho nenhum medo nenhum de morrer. Eu vi um vídeo interessante essa semana de um pastor, porque está para ser aprovada uma lei aí no nosso país. Alguns políticos estão trabalhando para aprovar uma lei chamada Lei da Misoginia, que vem com a mensagem bonita de proteger as mulheres, de guardar a mulher, mas na verdade tem o dedo do diabo ali por trás. Por quê? Porque essa lei ela vai de contra um versículo bíblico que tem no livro de Efésios e por toda a Bíblia. O que é que o versículo diz? A coisa mais básica do mundo, do princípio que Deus estabeleceu. Mulheres, sejam submissas a vossos maridos. Se a lei for aprovada, não pode mais pregar essa mensagem. E se pregar, o pastor vai ser preso. Vai ser preso. O pastor diz, pode aprovar, eu não vou parar de pregar. E se me prender, eu abro uma igreja lá dentro da prisão, e vai ser pior para eles. Esse povo não entende, o diabo não entende, esse povo não entende. Não adianta perseguir crente, não adianta matar crente, não adianta prender crente, porque é pior. A grande Roma, o grande império romano, matava crente. Sabe o que era que Nero fez? Quando ele resolveu matar crente, ele pegava crente vivo, colocava assim umas estacas no jardim da casa dele e tocava fogo eles vivos, para fazer de tocha humana. Ele usava crente para clarear o jardim dele. E saíram perseguindo o crente, matando o crente, jogando o crente para os leões, para eles se divertirem. Vendo os crentes sendo estraçalhados pelos leões. O grande plano de Nero foi humilhar os crentes. Os crentes eram mortos e estava lá, o imperador romano. O tiro saiu pela culatra, não adianta perseguir crente, gente. É derrota certa. Quando o povo viu lá, estavam os crentes indo para lá sem medo da morte. Sem medo dos leões. Sem medo de ser queimado vivo. Pela uma convicção de salvação. Uma convicção de vida eterna. Que é impregnada em nós e não tem cão dos infernos que tire. Pode queimar, pode acender a fogueira, pode jogar por leões. Aí, o público, Nero lá, aquele sociopata, sei lá, aquele psicopata, aquele, sei lá, doente mental, se divertindo. E o público escandalizado. Por quê? Ia crianças, mulheres, homens sendo levadas por leões, devorar, as feras devorar. E o povo horrorizado. Por que eles não têm medo? Porque Nero queria ver os crentes com medo, correndo, desesperados, para se divertir. Os crentes não lá. E a história conta que muitos deles estavam cantando, sorrindo, levantando as mãos e louvando a Deus. E ele, esse povo é maluco. Somos. Somos sim. Nós não somos normal. Nenhum crente é normal. Não quero entender a vida de crente, não, porque vida de crente não é normal, não. Se você quer normal, o leão vir, acender fogueira, e o crente ir, aleluia, glória, que coisa boa, Jesus. Vai entender negócio desse? Entende não. Moral da história. Sabe qual foi a moral da história? Roma se curvou para os crentes. Eu não sei se isso foi bom ou se foi ruim. Não sei. Porque depois o paganismo entrou na igreja quando ela se tornou a igreja romana. Você compreende? O poder corrompeu muitos líderes evangélicos. Mas até então, Roma teve que se curvar diante de quem eles mataram. Sabe o que eu acho irônico? É porque Roma matou crente durante 300 anos. 3 séculos matando crente. E depois é chamada de Igreja Romana. Igreja Apostólica Romana. Quem mais matou crente está no nome da própria igreja. Dizendo que é cristã. Olha o grilo. É para dar um nó.
até para dar nó. E depois, sabe o que aconteceu? No ano 476 depois de Cristo, Roma caiu e a igreja permaneceu de pé. Roma recaiu, não ficou nada. Os bárbaros invadiram Roma, destruíram Roma. Roma deixou de ser a grande e poderosa e a igreja ficou um grande império. E quando chegou a Idade Média, a igreja era um dos maiores senhores feudais que existiu na Idade Média. A igreja dominava tudo, era a maior figura de autoridade de poder era a igreja, e Roma passou a ser nada. Não adianta perseguir crente, matar crente, criar lei contra crente, porque crente morre. Por quê? Porque tem uma convicção de salvação e de vida eterna. Nós não temos medo da morte. Se você tem medo da morte, você não entendeu o que é ser crente. Aleluia! Quem aqui tem certeza de salvação? Querido, certeza de salvação não é da boca para fora, não. É da boca para dentro. Nós temos a convicção de salvação. Nós temos a convicção de vida eterna. Aleluia! Glória a Deus. Você fica empolgado com isso? Eu fico com vontade de dar cangapé. É bom demais ser crente. Então, o batismo nas águas é para esses que são salvos, que têm certeza da salvação. A gente, quando vai batizar, a pergunta é uma só. Você tem certeza da sua salvação em Cristo? Se não tiver, não batiza. Porque o batismo nas águas não é para salvar. O batismo nas águas é para quem é salvo. Você está aqui? Aleluia. Marcos capítulo 16, versículo 15. Entenda. O batismo nas águas não é essencial para a salvação. Não é. Mas ele é essencial para integrar a nossa obediência e fé em Jesus. Olha o que diz aqui, ó. Disse-lhes Jesus, né? Você for ver o versículo anterior, quem está falando isso é Jesus. E ele disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, verso 16, quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Então, veja, o que importa para ser salvo não é ser batizado, é crer. E depois que crê, é batizado. Então, nós só batizamos quem crê que Jesus é o Senhor e Salvador. Nós só batizamos quando a pessoa crê. Porque o batismo, o batismo nas águas só tem validade para quem tem certeza de salvação e para quem tem certeza de vida eterna. Olha aqui, ó, Marcos 28, Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, veja, isso é uma ordem de Jesus. Se você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você precisa entender uma coisa. Eu preciso ser batizado nas águas. Para quê? Para testificar isso que aconteceu no seu interior. Uma vez que nós aceitamos a Cristo, nós aceitamos no nosso interior, nós confessamos com a boca. E isso aconteceu no espiritual. E isso que aconteceu no espiritual, ele precisa ser testemunhado no físico. Então, o batismo nas águas é para testificar o batismo em Jesus. O batismo em Jesus, nós somos salvos. O batismo nas águas testifica que fomos salvos. É uma prova. É um testemunho. Olha, eu morri com Cristo, que é o que o batismo nas águas simboliza. Então vamos entender isso. Então, o batismo nas águas é dizer publicamente: eu me arrependo dos meus pecados em Cristo Jesus. Isso é o simbolismo do batismo nas águas. Representa a morte, sepultamento e a ressurreição de Cristo. Por que o batismo nas águas é por mergulho? Porque ele está testificando o que aconteceu no Espírito. E o que foi que aconteceu no Espírito? É aquele que foi lido na última ministração, o batismo em Jesus. Esse batismo em Jesus, podemos ver aqui em Romanos capítulo 6. Romanos 6, versículo 1. Romanos capítulo 6, versículo 1, que diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante?
Aí ele responde no 2, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele, nós o quê? Quem está em Cristo? Diga assim, eu morri. Gente, quando alguém morre, as pessoas olham assim e deixam ali o cadáver e vai embora, ou não faz nada com quem morre? O que é que se faz com quem morre? Qual é o próximo passo? Enterrar, sepultar, fazer o sepultamento. Então ele diz, olha, nós morremos com Cristo. Se morremos, todo morto tem que ser sepultado. Então o batismo nas águas simboliza o quê? Que no Espírito nós morremos juntamente com Cristo. Olha o próximo versículo 3. Ou porventura ignorais que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, que foi o que eu ensinei na ministração passada, fomos batizados na sua morte. Ou seja, nós morremos juntamente com Cristo. Aí vem o próximo versículo. Fomos, pois, o quê? Sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Ou seja, preste atenção aqui. O batismo em Jesus acontece o quê? Isso é espiritual. Nós morremos com Cristo espiritualmente, fomos sepultados com Cristo espiritualmente e fomos ressuscitados com Ele espiritualmente. Tudo aconteceu no Espírito. Esse é o batismo em Jesus, o batismo para a salvação. O batismo nas águas vai simbolizar fisicamente o que aconteceu no Espírito. Por isso, e quando alguém é batizado, é porque ele já morreu com Cristo. Então, ele precisa ter confessado Cristo. Quando ele é mergulhado, está simbolizando o sepultamento. Então, a pessoa foi sepultada. E quando sai das águas, simboliza a ressurreição juntamente com Cristo. Então, o velho homem morreu, o velho homem ele é sepultado. Só que quando sai das águas, a imersão simboliza o sepultamento do velho homem. E a imersão simboliza o quê? A ressurreição do velho homem. Nós éramos outra pessoa e hoje não somos mais. Estou falando alguma besteira aqui? Porque se você for a mesma pessoa hoje, igualzinha, no dia que você aceitou a Cristo, alguma coisa está errada. Porque não somos. Não podemos ser. Longe de mim ser o velho Marcos, rancoroso, vingativo. Era vingativo demais. Já falei aqui o quão ruim eu era. E eu me converti com 14 anos. Nem deu tempo de desenvolver tanta ruindade. Mas já era muito ruim. Era muito ruim, que eu me lembro até hoje, no dia da pessoa que eu estava intrigado. E a gente tem até cortado. Porque só vale a intriga se cortar. Né? E só vale reatar se descortar. Né? Para criança, para adulto pode ser besteira, mas para criança, da nossa época, isso era seríssimo. Quem viveu isso? A maioria. Então, sabe do que é que eu estou falando. E ela chegou para mim e disse, olha, eu vou fazer a minha primeira comunhão, o padre disse que eu não posso ter intriga com ninguém, eu vim te pedir perdão. Digo, perdoa não. Não perdoo. Eu posso ir preto, queimado, torrado para os infernos, mas eu vou sem me perdoar. Era ruim. Não prestava não. Esse era o velho Marco. Esse Marco morreu. Ele foi sepultado e ressurgiu como um novo homem. Hoje eu sei quem fala mal de mim, quem mete a faca pelas costas, quem mete a peixeira pelas costas, cortando da cabeça até a espinha dorsal. E olho para o irmão e abraço. E oro para que Deus abra os olhos do entendimento. E vou viver em amor. Mas se fosse em outros tempos, não estava certa a intriga. Mas esse velho Marcos morreu. E você sabe que seu velho eu morreu. Deixe ele enterrado, amém? Não tem coisa pior, amado, do que viver sem salvação. É um medo da morte terrível. Quando eu me desviei, eu já tinha certeza de morte. Eu só vivia sabendo que ia morrer. Sabe? Era já entendimento de morte.
Pá, vou morrer, não sei. Eu saí com morte e pior que é isso mesmo, que vai para uma festa mundana, tem a certeza que vai, mas eu duvido ter a certeza que volta. Nunca se sabe. Quantas pessoas em Uricuri você conhece que foi para uma festa e não voltou mais? Eu me lembro da última festa que eu fui em Bodocó, estava com um colega meu lá, a gente passava a festa toda se drogando. Quando acabou a festa, 6 da manhã, eu fui para um lado, ele foi para o outro, eu só vi o pessoal falando, tem uma briga ali. Não é comigo, não sei quem é. Fui embora. Quando eu cheguei em Uricuri, falaram, ó, esse faqueiro rapaz morreu de faca. Foi para a festa, vivo, mas voltou morto. Porque esse é o mundo. É um mundo mau. É um mundo sem misericórdia. Crie seus filhos e traga seus filhos para a igreja. Porque aqui nós falamos da vida. Você está aqui? Aleluia, glória a Deus. Então, o seu velho homem tem que estar sepultado. É isso que o batismo nas águas simboliza. Então, se você aceitou a Jesus, procura a irmã Deilma para dar o seu nome para o batismo, porque você está morto e tem que ser sepultado, você tem que ser enterrado. É o simbolismo, o quê? No batismo nas águas. Nós estamos cumprindo o mandamento de Jesus. Ele vai salvar? Não. O batismo não salva. Por que não salva? Porque é para quem já é salvo. Simplesmente. Simples assim. Amém? Glória a Deus. Amados, Deus é lindo, porque não importa o quão ruim você seja, quão ruim eu seja, quão ruim nós sejamos, mas Deus, Ele nos perdoa. Sabe qual é o grande problema da religião? O grande problema da religião é que o religioso ele pensa que sabe quem é Deus. Ele pensa que sabe quem é. O religioso pensa que conhece Deus, mas de longe ele sabe quem Deus é. Mas de longe, muito distante. Porque eu já falei aqui, eu acho que já é a terceira vez que vou repetir isso. Terceira vez nesses últimos dias, né? Se for contar todos os dias, perdi as contas. Que quando eu estava desviado, que eu me drogava, eu já peguei folha da Bíblia para fazer baseado em maconha, e uma pessoa na igreja ficou horrorizada quando veio falar isso, dizendo que era imperdoável isso, que, sei lá, uma coisa dessa, com a palavra de Deus. Aí eu disse, graças a Deus que Deus não é essa pessoa. Senão eu estava sem salvação, descomungado para sempre, fogo eterno. Porque eu fiz um baseado em maconha com a folha da Bíblia. Você entende isso? Porque a mentalidade do religioso, ela é impossível compreender Deus. Quando eu estava desviado no mundão da bagaceira, eu drogado lá em Nova Jersey, que era o meu apartamento, muita gente já sabe disso, que o meu apartamento tinha um apelido chamado Nova Jersey. Eu estava lá drogado, aconteceu uma coisa comigo, algumas vezes que ia acontecer, que eu achava absurdo. Porque na igreja eu aprendi que aquilo era impossível de acontecer. Mas estava querendo acontecer. E eu pensei, não, cresci na igreja, na doutrina da igreja. E na igreja, se eu falar que isso aconteceu, eles não vão nem acreditar. E o que foi que aconteceu? Eu estava drogado. Uma certa vez eu estava drogado, muita lombra. Numa bebedeira infeliz, numa vida de prostituição. Eu estava lá em Nova Jersey, no meio de uma farra, no meio da galera. E de repente começou a vir um negócio dentro de mim, se mexendo, uma coisa dentro de mim, uma força dentro de mim querendo vir assim. Aí eu percebi, eram as línguas estranhas. Eu digo, misericórdia, Jesus, isso não pode acontecer, que eu tô na depravação. Como é que eu vou falar em línguas no meio de uma orgia dessa, no meio de uma... Está errado, não era para acontecer não. Na mente religiosa não. Porque eu tinha saído da igreja... Eu tinha desistido de uma vida com Deus, mas faltou a outra parte. Deus não tinha desistido. Deus não tinha abrido mão. Para o religioso, ele enche a boca. A pessoa sai da igreja, ele já condena, descomunga, já condena a fé, aquela coisa toda. Mas Deus não está nem aí para isso. Porque quem morreu na cruz não foi essa pessoa que mete a língua nos outros. E o preço quem pagou foi Jesus, não foi a pessoa. Então, a pessoa não sabe o preço que tem uma vida. E a mente religiosa já vai julgar, condenar. Sabe de nada, inocente. Aí, eu ouvi algo hoje, na rede social, que eu não sei se aquilo é verdade ou é mentira. Eu acreditei naquilo que eu assisti. Não sei se você chegou a ver isso. Isso só mostrou que quem tem a mente religiosa não sabe quem é Deus.
O que foi que aconteceu? Não sei se você chegou a ver. Uma jovem contando um testemunho da vida dela. Diz que a mãe dela era crente e vivia orando por ela. E ela queria fama, queria sucesso, queria riqueza, queria dinheiro. Foi procurar nas religiões afro-brasileiras. Alguém viu esse vídeo? Só eu. Ela começou a contar o testemunho que foi lá para ricar, para ter fama, para ter sucesso, e fazendo todos os ritos que se precisava fazer, e nada dava certo, e nada dava certo, e só dava errado, só dava errado, só dava errado, até que e ela disse que sentia quando as entidades entravam nela, era uma coisa ruim, aquela sensação, mas ela queria a fama, o sucesso, o dinheiro, a glória. E eles falavam, não está dando certo não. Tá não. Aí nós sabemos que sua mãe é crente, então é ela quem está atrapalhando. As orações dela estão atrapalhando aqui o trabalho. Ela disse que foi para o quarto dela e foi tipo, ela disse, eu não sei se aquilo era oração ou o que era aquilo, mas eu fui falar com o Deus de minha mãe. Eu cheguei e falei para ela, Deus da minha mãe, eu não quero você. Você é o Deus da sua mãe, da minha mãe, você não é o meu Deus. Eu não quero você. Saia da minha vida, me abandone, me esqueça que eu existo. Eu não sei se é mais ou menos assim, que eu não sei tudo que ela falou. Estou dando mais ou menos uma ideia do que ela falou. Eu não quero você. Me deixe em paz. Eu uso o meu livre-arbítrio para lhe rejeitar. Ela disse, só ouviu uma voz falar, não. Na mente religiosa, é o livre-arbítrio dela, ela rejeitou Deus, Deus vai virar as costas para ela. O religioso vai pensar isso. Deus disse, não desisto de você não. Não desisto. Ela disse que quando ouviu aquela voz, ela disse que não se conteve, teve que se render. Não subestima o poder de uma oração não, meu querido. Nunca desista de orar pelos seus. Seu marido, seu filho, seu irmão, seja quem for. Não desista da oração. Não importa onde ele está, como está, continue orando. Procura esse vídeo, eu acho que vou postar no grupo da igreja para você ver como eu achei verdadeiro. Não sei se é fake ou o que seja, mas seja o que for, eu acredito que Deus é assim. A pessoa virando as costas para Deus e dizendo, ei, eu não desisti de você não, porque aconteceu comigo. Eu virei as costas para Deus, vivia na prostituição, nas drogas, no rock and roll, xingando Deus, dizendo que era ateu, fazendo baseado com as folhas da Bíblia, virando as costas, e todos os dias eu xingava a Deus. Deus dizia, ei, pode me xingar, mas eu não desisti de você não. E por que é que você acha que Deus vai desistir dos seus? Continua orando. Continua rendendo graças. Pai, eu vou ver nessa cadeira aqui meu pai, minha mãe, meu sobrinho, meu primo, minha tia, toda a minha família, toda a minha casa nesse lugar, levantando as mãos, louvando e adorando a Deus. Não desista. O poder da oração funciona. Não importa o tempo que você ore. Eu me lembro daquele livro Adoração, nem sei se tem ali. Eu nunca esqueci isso que eu li naquele livro. Eu lembro daquilo constantemente. Do escritor do livro falando que era um grande homem de Deus. E a filha vivia nas baladas, na prostituição, na bebedeira. E chegou um tempo que ele disse, eu não vou mais nem orar por ela. Eu vou só adorar o Senhor e pronto. E quando ele estava ali adorando a Deus. Ah, Senhor, você é bom, você é lindo. Adorar a Deus é algo poderoso. Quando não quiser orar, vá adorar. E quando estava lá adorando, ele teve uma visão de um anjo indo em direção à filha dele lá e disse que ela estava drogada. Não sei se ela estava drogada, estava bebendo, mas lembra dessa passagem desse livro? Tu gosta desse livro que só, né? E aí, ela viu o anjo e ouviu o anjo. Ela viu o anjo. Quando ela viu o anjo, ela se rendeu a Deus mesmo drogada. Não subestime Deus. Não subestime o poder da oração. Eu estava na casa de um pastor, amigo meu, ouvindo ele contando o testemunho de vida dele. Ele disse assim para mim, olha, as pessoas religiosas, elas não fazem ideia de quem Deus é, não. Elas não fazem ideia que Deus está em ambiente, que elas acham que Deus nunca estaria. Ele disse, por quê? Porque no dia que eu aceitei Jesus,
Eu estava dentro de um cabaré. Eu estava lá no cabaré. Aí lá uma mulher lá ficou endemoniada, o povo começou a correr. Só veio o povo correndo para debaixo das mesas, outros correndo para outra. E eu fiquei debaixo da mesa. Não sei se foi mais ou menos isso, eu não estou muito bem lembrado como foi bem a história. Mas ele disse que ali debaixo da mesa, ele lembrou da oração da irmã. Ele disse que lembrava de quantas vezes ele chegava bêbado em casa, caído, e a irmã colocando a mão em cima dele, dizendo: você vai aceitar Jesus, você vai para a igreja. E ele hoje é um pastor muito abençoado. Você entende? Ele disse que ouviu muitas vezes ele bêbado e ela orando por ele, dizendo: não abro mão do meu irmão, ele pertence ao Senhor. E ele aceitou Jesus, não foi na igreja não, viu? Foi no cabaré. Você não sabe quem é Deus não. A nossa mente não compreende esse amor não. Não desista dos seus parentes, do seu irmão, do seu pai. Seja quem for, não desista. Se você chegou aqui pensando que não aguenta mais, que vai desistir, não desista. Acredita no poder da oração. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.